Hoje eu quero compartilhar com vocês a história da Mali Karam. A Mali Karam foi uma herbalista, herborista, muito conhecida na década de 1990, 1980, 2000 e pouco, e ela acabou falecendo em 2012. Por que ela é tão especial para mim e por onde eu conheci ela? Ela foi, na verdade, mentora da Silvia e da Sabrina, que são as donas do Viver o Sabor de Fazenda, elas são também as minhas mentoras, ou seja, as pessoas que eu me inspiro e que me introduziram nesse universo das plantas medicinais. Então, é muito especial conhecer a mentora de uma mentora. E a Mali tem uma história muito legal que também eu sinto uma proximidade muito grande. Não é que ela veio de uma família de herveiras, de pessoas que trabalhavam com plantas, que eram herbalistas, ou que de certa forma estudavam isso cientificamente. Não, a formação dela era de jornalismo. E em um ano, ela, há 50 anos atrás aproximadamente, ela comprou essa fazenda, esse espaço, na verdade não é uma fazenda, esse espaço verde em São Francisco Xavier, para ela morar. E através desse terreno, desse lugar que ela começou a cultivar, o que aconteceu? Despertou uma paixão nela. A paixão das plantas começou através do cultivo. E depois disso ela começou a estudar do ponto de vista das plantas medicinais. Então eu sinto uma afinidade muito grande com ela, com a história dela, porque eu vejo que é a minha história também e a história da maioria dos meus alunos, digamos assim, que começam a despertar esse interesse pelas plantas medicinais através do jardim. Tem uma frase muito legal, que ela é do filme que eu já compartilhei por aqui, já falei, já indiquei, que é Uma Beleza Fantástica. Um dos personagens, ele fala assim, um interesse por um jardim, um jardim começa por um interesse. Então, a gente fica interessado em plantar. E depois de um tempo, ele se transforma numa obsessão. Ou seja, o jardim realmente é a porta de entrada para essa nossa paixão das plantas de uma maneira geral. E chega um momento que a gente só pensa nisso. Então, essa foi a história da Mali, que ela começou, através do cultivo, começou a fazer tinturas, começou a fazer as suas poções. Ela era chamada de bruxa, né? Que ela mexia o caldeirão, né? Porque ela sempre tinha receitinhas. E a primeira receita que ela criou foi uma pomadinha. Uma pomada para pele, para cicatrizar. E ela ficou encantada que ela ter criado isso com algo que tinha ali no jardim dela. E ela começou a estudar, a criar novas receitas, a estudar as plantas medicinais. Depois de um tempo ela começou a compartilhar essas informações, então fazer cursos sobre o tema. Ela foi mentora de muitas pessoas importantes. Além da Silvia e da Sabrina, ela também foi da Vera Frois, uma atuante, hoje em dia, uma herbalista atuante. E ela foi amiga do Léo Artesi, que é o pai a gente fala que é o pai do xamanismo brasileiro, porque ele trouxe e divulgou mais fortemente o xamanismo norte-americano aqui no Brasil. Então ela era muito amiga, ou seja, era uma pessoa muito conhecida na sua época, né, na época que ela estava viva, dentro desse ambiente de plantas, de terapias holísticas. Ela falava bastante na época desse herbalismo mágico também, ela não partia só pro herbalismo fitoterápico, ela falava da importância das plantas mágicas, então era uma figura muito legal e muito mística, digamos assim. E depois de um tempo ela não teve livros divulgados, publicados. Ela só teve, se não me engano, alguns livretos publicados pela revista Caras. Mas ela tinha programa de televisão, ela falava sobre plantas medicinais, não só no programa dela, mas participações de reportagens, seja em TV, em revista. Então tinha muito material antes. Só que isso a gente não encontra mais hoje em dia. Por isso, se você fizer uma pesquisa, Mali Karam, muito provavelmente a maior parte das coisas que você vai achar são coisas relacionadas à loja, que eu vou falar agora para vocês. Ou então, textos do Léo Artesi, que ele colocou no site de Xamanismo do Brasil, compartilhando algo dela, mas não tem nada muito escrito sobre ela, e por isso muitas pessoas acabam não conhecendo. E aí, nessa época que ela começou a criar as receitas, ela logo criou a marca dela, Mali Karam, em São Francisco Xavier.
criou a lojinha dela, que até hoje existe, que eu tive o prazer de visitar só agora, eu queria faz tempo, mas só acontece quando tem que acontecer. E a lojinha hoje é tocada pelos filhos, mas algumas das receitas que ela criou na época existem ainda até hoje, ou seja, existe o produto. E foi por isso que eu fui até lá. Eu perguntei, falei, eu queria conhecer quais são os produtos que foram desenvolvidos pela Mali. E aí a pessoa que me atendeu, a moça que me atendeu, falou de alguns. O principal é a pomada, tanto que chama pomada Mali Caram, que é uma pomada para você cicatrizar queimaduras, assaduras, acnes, picadas de inseto ou qualquer inflamação cutânea. Ela tem. Por que eu sou também, ponto número 3, por que eu sou tão encantada com a Mali e com a marca? Porque são produtos que não é só baseado em óleos essenciais, mistura de uma base com óleo essencial. Não que isso não tenha o seu valor, mas é muito mais trabalhoso, por exemplo, utilizar as tinturas, fazer os macerados, e é isso que a gente encontra nos produtos, principalmente produtos que ela desenvolveu. Então tem tintura, ou seja, extrato alcoólico. E aí esse é de lanolina, vaselina, tintura mãe de calêndula, de arnica, comfrey, extrato de própolis e óleo de copaíba. Não tem nenhum óleo essencial nessa pomadinha. E ela é utilizada para cicatrizar. Eu vou já usar hoje. Além disso, os óleos também foram desenvolvidos por ela. Esse daqui é óleo para todas as dores. Ele tem semente de uva, álcool, bálsamo, cordão de frade e guaco. Nunca imaginei fazer uma pomada, um óleo para dor com guaco. Muito legal. Deixa eu ver se ele é spray. Ele é spray. Que cheiro delicioso! É bem aroma para curar as dores musculares. E além disso, os sabonetinhos, principalmente ela falou pra mim que o de capim-limão foi desenvolvido pela Mali. Claro que alguns, às vezes, um ou outro ingrediente acabou mudando, porque não tem mais, desde a época, né, que ela desenvolveu, ou precisou ser trocado por outra questão, mas a base é a mesma. Hoje em dia, é possível comprar os produtos da linha inteira. A linha inteira é muito grande, como eu falei, ela é tocada pelos filhos, mas a maioria dos produtos foram desenvolvidos já por eles. Mas alguns foram desenvolvidos pela Mali e continuam, então fisicamente em São Francisco Xavier, ou então online. Pela loja virtual é possível comprar todos os produtos. E são de ótima qualidade, e para mim o que me encanta, além de ser da Mali, a marca, é que é isso, eles são baseados em outros tipos de preparados do herbalismo, não apenas nos óleos essenciais. Então, para quem quer conhecer preparados botânicos diferentes, produtos botânicos diferentes de alta qualidade, vale muito a pena entrar no site e dar uma pesquisada também mais sobre ela. Espero que você tenha gostado da história da Mali Caram, que você pesquise um pouco mais sobre essa pessoa tão importante do herbalismo. E se ficou alguma questão, alguma dúvida sobre essa história linda, claro, compartilhe aqui com a gente, traz a sua dúvida, traz pra mim se você conhecia ou não ela, de repente você já conhecia. E aproveite bastante esse tema para você também se inspirar e fazer as suas próprias receitas de plantas medicinais, pomadas, chás, escaldapés, que isso que é o mais legal desse herbalismo, dessa área.